Rick do Mão do Terror aqui. E antes da história de hoje, saiba que o medo é uma porta para o desconhecido. Se você quer atravessar essa porta, deixa o like macabro, inscreve-se e ativa o sininho. Responde nos comentários qual é o seu pesadelo recorrente. Segura firme. O conto de hoje é sobre a sombra do Jin aprisionado no javo de argila e vai despertar seus instintos mais profundos. O deserto de Rub al-Khali, o vazio quarto, estendia-se como um mar de areia dourada e implacável sob o sol escaldante do Oriente Médio. Era um lugar de lendas sussurradas, de cidades perdidas e de espíritos antigos que se moviam com o vento. Dr. Elias Thorne, um arqueólogo com uma ambição tão vasta quanto o próprio deserto, havia dedicado sua vida a desenterrar os segredos de civilizações esquecidas. Sua mais recente escavação, um sítio remoto no coração do vazio quarto, prometia ser a descoberta de sua carreira, a chave para a fama e o reconhecimento que ele tanto almejava. Elias era um homem de ciência, um cético convicto que via o folclore como meras histórias para entreter os ignorantes. Mas Laila al-Hamad, sua guia local e uma estudiosa de folclore com olhos que pareciam conter a sabedoria de 1000 gerações, tentou avisá-lo. O deserto guarda segredos mais antigos que a areia, Dr. Thorne. Ela disse, sua voz suave como o sussurro do vento. Alguns deles são melhor deixados em seu sono, especialmente os Jins. Elias, no entanto, descartou os avisos como superstição, atribuindo-os à mente de uma mulher criada em meio a lendas. Foi em uma câmara subterrânea, selada por séculos sob as areias movediças, que eles o encontraram. Um jarro de argila, intrincadamente decorado com símbolos arcanos e selado com um selo de cera escura. O jarro emanava uma aura de poder, uma energia latente que parecia vibrar no ar. Elias sentiu uma emoção que ele raramente experimentava, a excitação da descoberta. Ele sabia que aquele jarro era a chave para algo grandioso. Laila, no entanto, sentiu um terror gelado. Ela reconheceu os símbolos, as runas de aprisionamento. "Não, Dr. Thorne!" ela exclamou, sua voz cheia de urgência. "Não o abra, é um Jin!" Elias a ignorou, sua ambição superando qualquer medo. Ele quebrou o selo e um cheiro de enxofre e ozônio preencheu a câmara. Uma fumaça escura e densa emergiu do jarro, contorcendo-se e expandindo-se, até formar uma sombra colossal que preencheu a câmara. Era o Jin, e ele estava livre. O Jin não tinha forma definida, mas sua presença era esmagadora, uma força primordial que parecia dobrar a própria realidade. Ele se comunicava através de sussurros que pareciam vir de dentro da mente de Elias, promessas de poder, de conhecimento, de tudo o que ele sempre desejou. Elias inicialmente ficou aterrorizado, mas a ambição, sua fraqueza mais profunda, o tornou vulnerável. Ele viu a promessa de fama, de reconhecimento, de uma vida de glória. Laila, no entanto, sabia a verdade. O Jin era uma entidade antiga e poderosa, aprisionada por séculos, que se alimentava da ambição e do desespero. Ele não concedia desejos de forma direta, mas manipulava a realidade para que os desejos se realizassem de formas distorcidas e aterrorizantes, levando à ruína e à loucura. Sua sombra era uma manifestação de sua presença e poder, uma força que podia dobrar a própria realidade. Elias começou a ter visões. Ele se via em conferências lotadas, recebendo prêmios, sendo aclamado como o maior arqueólogo de sua geração. Mas com as visões vinha um preço. Seus colegas começaram a desaparecer, seus equipamentos a falhar e a própria escavação a se tornar um pesadelo. Ele atribuía os problemas à má sorte, à exaustão, à paranoia. Mas Laila sabia que era o Jin, manipulando a realidade,
transformando seus desejos em pesadelos. O Jin se tornou mais ativo. Ilusões se manifestavam na tenda de escavação. Sussurros de glória e poder ecoavam em sua mente. E objetos se moviam sozinhos, como se estivessem sendo manipulados por uma força invisível. Elias começou a ter pesadelos, sonhos vívidos onde ele era o centro de um palco, mas a plateia era composta por figuras sombrias, seus rostos contorcidos em agonia, seus olhos vazios. Ele se via recebendo prêmios, mas as estatuetas eram feitas de ossos, e o aplauso era um coro de lamentos. Layla, por sua vez, sentia a presença do Jin se tornando mais forte, mais opressiva. Ela percebeu que o Jin não estava apenas concedendo desejos, ele estava se alimentando da ambição e do desespero de Elias, crescendo em poder com cada desejo distorcido. Ela sabia que o Jin era uma força da natureza, um guardião de um equilíbrio cósmico, e que ele não buscava a morte, mas a punição, a restauração da ordem, e ele se alimentava da energia negativa gerada pela ambição desmedida. Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre como banir um Jin. Era preciso quebrar o ciclo, interromper a manipulação da realidade, negar a ambição. Mas o ritual exigia um sacrifício, uma negação do próprio desejo, uma renúncia ao poder. Era um risco, pois o Jin era poderoso e lutaria para se perpetuar. Naquela noite, enquanto a tempestade de areia uivava lá fora e a tenda de escavação tremia, Layla confrontou Elias. Ele estava sentado em sua mesa, seus olhos fixos em um mapa antigo, seus lábios murmurando palavras de poder e glória. A sombra do Jin pairava sobre ele, uma presença colossal que parecia absorver a luz. Elias, Layla gritou, sua voz ecoando no caos. Você está sendo manipulado, o Jin está te usando, ele quer te consumir. Elias a olhou, seus olhos vazios, sua mente já distante. Você não entende, Layla. Eu sou o maior, eu sou o escolhido, eu sou o mestre do deserto. Layla percebeu que Elias estava perdido. O Jin o havia seduzido, o havia transformado em seu receptáculo. Ela sabia que não podia lutar contra a entidade com argumentos. Ela precisava lutar com o que a entidade mais temia: a ausência de ambição, a ausência de desejo, a negação de sua existência. Ela se lembrou de uma passagem em um dos livros antigos que falava sobre o espelho da alma, sobre como a reflexão da própria ambição podia quebrar o encanto de um Jin. Ela precisava mostrar a Elias sua própria ambição, sua própria essência para que ele pudesse se libertar. Com um grito, Layla correu para Elias, ignorando a energia que tentava impedi-la. Ela o abraçou, segurando-o com toda a sua força, tentando puxá-lo de volta do abismo. Elias, ela gritou, sua voz ecoando no caos. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de sua humanidade. Lembre-se de sua alma. O Jin uivou, tentando abafar sua voz, tentando arrastá-la para a escuridão também. Ela sentiu a dor dele, o desespero, a tentação de se render. Mas ela resistiu. Ela se agarrou à sua sanidade, à sua determinação de salvar Elias. Ela se lembrou do Elias que ela conhecia, o arqueólogo apaixonado, o homem que buscava a verdade. Elias vacilou. Seus olhos, antes vazios, começaram a mostrar um brilho de reconhecimento. A figura translúcida se tornou mais sólida, sua forma humana se reafirmando. O Jin recuou, enfraquecido pela força da humanidade, pela negação da ambição. Layla, exausta, conseguiu quebrar o encanto do Jin. A tenda mergulhou no silêncio, um silêncio que era quase tão assustador quanto o caos anterior. Elias caiu em seus braços, inconsciente, mas vivo. O Jin havia sido banido, ou pelo menos, enfraquecido. Elias se recuperou lentamente, mas a experiência o havia mudado.
Ele não se lembrava dos detalhes do djinn, nem das visões. Ele se lembrava apenas de uma obsessão, de uma busca por poder que o havia levado à beira da loucura. Ele havia perdido sua ambição, mas havia recuperado sua sanidade. Ele abandonou a arqueologia, dedicando-se a uma vida mais simples, mais humilde. Layla permaneceu ao seu lado, uma guardiã silenciosa de sua sanidade. Ela sabia que o djinn ainda estava lá, esperando, sussurrando nas bordas da percepção. Ela sabia que a ambição podia ser uma arma, e que a busca pelo poder, quando desprovida de compaixão, podia ser uma armadilha. Mas ela também sabia que a humildade, a ausência de desejo, podia ser uma forma de proteção, uma maneira de negar a existência do que não deveria ser. E assim, a lenda da sombra do djinn, aprisionado no jarro de argila, se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que o deserto, em sua beleza, pode esconder segredos sombrios, e que a busca pelo poder pode nos levar à perda da própria alma. E que mesmo quando o djinn sussurra em nossos ouvidos, a força da humanidade e da humildade pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela ambição que se alimenta do desespero e da loucura. E que às vezes, o maior tesouro é aquele que nunca é encontrado, o jarro que permanece selado para que os djinns nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.